bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o doutor em Economia e Filosofia, José Manuel Moreira. Seja muito bem-vindo, professor José Manuel Moreira. Muito obrigado, Bruno. Professor, o senhor lançou em Portugal um livro que é uma coletânea de artigos publicados na imprensa portuguesa com o título Compreender para Mudar o Estado a que Chegamos. Eu queria começar esta nossa conversa, professor, te perguntando quais são os temas que o senhor aborda no livro, alguns ou os principais, e de que maneira que a escola austríaca está presente nas análises que o professor fez de temas da realidade portuguesa e europeia de uma forma geral. Antes de mais nada, agradecer o convite. Na verdade, o livro tem duas partes. Numa primeira parte é um conjunto de artigos publicados na imprensa, quase todos eles num jornal que se chama Diário Económico, que entretanto acabou, e depois deu lugar a um outro chamado Jornal Económico, e depois também há 2 ou 3 artigos já dentro do jornal. Depois, entretanto, resolvi deixar de escrever. A segunda parte é composta mais por artigos que publiquei em revistas. Portanto, tem um registro mais de jornal, este segundo tem um registro mais académico. Eu resolvi dar este título porque a abordagem que eu faço é normalmente uma abordagem pluridimensional, é uma abordagem que integra várias áreas e a preocupação dos textos é a mesma, tem muito a ver com esse tal título, compreender para mudar o estado a que chegamos. É para mostrar que, antes de mudar, quer dizer, isto tem uma conotação também, se calhar, marxista, em certo sentido, que a ideia que não é tentar é transformar o mundo. E nesse sentido, é um retomar da ideia de que, para se mudar as coisas, para se mudar o mundo, para se mudar a economia, para se mudar a política, antes de mais nada é preciso compreender aquilo que se quer mudar. Portanto, esse é, em grande medida, o registro. Na parte dos jornais, os temas são muito variados, como o Bruno viu, desde coisas mais nacionais, coisas mais europeias, coisas mais mundial, coisas como regulação, Estado, e tem um toque muito de jornal. Na segunda parte, são artigos de outro teor, que ajuda a situar o próprio título do livro, que é mostrar que as verdadeiras questões não são as respostas, mas a forma de perguntar. E uma das coisas que normalmente tem chamado bastante a atenção é a capa do livro. Nessa capa é uma pintura de uma pessoa que já morreu. Portanto, nessa pintura tem aqui um mapa de Portugal. Portanto, normalmente Portugal está dividido em Norte e Sul. Portanto, e o Sul é mais comunista, é mais socialista. Portanto, daí que tem aqui uma parte vermelha e outra parte verde. O autor, que é um indivíduo chamado José Duarte, e esse autor, tudo o que ele fazia, a assinatura dele era um gato. E uma das coisas interessantes, neste caso aqui não tem só um gato, tem 2, mas a pessoa que está na poltrona é ele, é uma auto-pintura dele, e ele próprio tem ao colo, numa mão, uma gaiola com um gato. Portanto, isto ao mesmo tempo é como se fosse ele soberano, o tal José Duarte, soberano, e ao mesmo tempo José Duarte prisioneiro. Portanto, eu liguei isto também com uma imagem de Portugal. Portanto, que se calhar também podia ser do Brasil, mas um país soberano, ao mesmo tempo soberano, daí na poltrona, e ao mesmo tempo esse país é também um país engaiolado, um país prisioneiro, se calhar das suas fragilidades, de vários erros estruturais, que está nas mãos dos credores, que está nas mãos de políticos, se calhar corruptos. Portanto, um país ao mesmo tempo soberano e ao mesmo tempo engaiolado. Portanto, e tem também aqui um mar, ao mesmo tempo está a meter água. Portanto, um país que está a meter água. Daí que isto também esteja sobre o mar. O próprio país é representado pela pessoa, por José Duarte,
e é também representado pelo tal mapa de Portugal, com pés também dentro d'água. Tem aqui também uma coisa interessante, que é, no sítio onde está Lisboa, é como se tivesse uma boca que come o resto do país, uma boca aberta. Né? E ao mesmo tempo, está aqui como se fosse um foguete que saiu daí, enviar Lisboa, ou se quiser também podia ser Brasília, né? o que é aquilo que Brasília representa, neste caso Lisboa, para os Anjinhos. Tudo isso é explorado por mim numa introdução e num prefácio por um jornalista que se chama Jorge Fiel. Né? Ele faz o prefácio, que é a Gato, e depois eu fiz uma introdução que tem muito a ver com a ligação entre o livro e aquilo que escrevi. Nessa resposta, o professor citou os problemas de Portugal, que estão resumidos nessa imagem, e por 2 vezes mencionou o Brasil. E Portugal sofre de um problema semelhante ao do Brasil, ou o Brasil, até por questões de antiguidade histórica, né? O Brasil sofre de problemas semelhantes ao de Portugal, de uma forma, obviamente, muito maior, né? Que é a seguinte: a sociedade acredita que a solução dos problemas passa pela intervenção do Estado. No caso de Portugal, professor, e isso está presente em vários dos seus textos, né? E eu queria que o professor falasse por que isso acontece em Portugal. Portugal teve períodos de forte dinamismo da sociedade civil, mas eu julgo que é sempre mais fácil as pessoas acreditarem a ideia que alguém vai tratar dos assuntos, vai corrigir as coisas, vai dispensar as pessoas de responsabilidade própria, de liberdade própria. Portanto, e julgo que na maior parte dos países, não só em Portugal, mas na generalidade dos países, tem vindo um crescente peso do Estado. Isso, e Portugal não fugiu a isso. Né? Portanto, e infelizmente, no caso do Brasil, também apanhou essa parte de maior peso do Estado, de uma espécie de monarquias absolutas, despotismos dominados, quer dizer, essa parte final de uma visão mercantilista foi aquela em que também o Brasil se tornou independente. Isso provavelmente também ajudou a que tivesse havido um fugaz período, se calhar liberal, ou paraliberal, ligado ao Império, à parte inicial. Aliás, como aparece muito bem desenvolvido no seu livro, também que me ofereceu e que tem tido grande sucesso no Brasil. Mas julgo que muitos desses problemas estão inerentes ao tal peso do Estado, uma influência francesa se calhar também muito forte. Mas apesar dessa influência francesa, a pessoa vê que nos países de língua inglesa também o Estado, embora não se escreva com letra grande, continua a ter muito essa influência. Eu um dos artigos do livro, que é o penúltimo, aliás também publiquei inicialmente isso no Nova Cidadania, eu faço uma distinção entre governação e governança. Enquanto em inglês há só uma palavra, governance, na maior parte das línguas latinas, em italiano, em português, em espanhol, há governança e governação. Governança em espanhol e governação. Então, eu usei esses 2 modos de governança para mostrar que são 2 formas de resolver problemas na sociedade, ou formas de organizar a sociedade. Uma de cima para baixo, que chamei governança, e outra de baixo para cima, que chamei governação. É como se fosse, em termos da cadeira de políticas públicas, top-down ou bottom-up. Então, esse artigo, no fundo, tenta mostrar a relação entre o governo, a sociedade e o mercado. Essas 2 formas é uma forma que acentua a sociedade civil, a outra que acentua o Estado. Quer dizer, infelizmente, a falta de vitalidade das sociedades civis, hoje em dia, provavelmente que é o maior peso no mundo latino, ajudou a que se criasse esta situação. Portanto, uma situação de dependência, e depois da sociedade se transformar em independente, é muito mais fácil o Estado manipular o conjunto da sociedade. Como a ver, por exemplo, maior influência, mais dependência se cria, mais pessoas podem ser manipuladas. Daí a importância do liberalismo e a importância da descentralização e do pluralismo nas sociedades. Como dizer que a democracia é uma coisa que já existia entre os gregos, que se falava e tal. Quer dizer, o liberalismo é uma coisa nova, é uma coisa moderna.
e que tem a ver com a limitação do poder. Portanto, mas, normalmente, os políticos não querem um poder limitado. Portanto, e a sociedade, quando depois acredita que o maior poder pode ajudar a resolver problemas, cria situações como as que se passam em Portugal e como o grupo disse, com maior intensidade, com maior grandeza, com muito maior dimensão no Brasil. Professor, pegando o tema do estado de bem-estar social que o professor citou há pouco, né, num dos artigos, o professor diz que o desenvolvimento do estado de bem-estar social na Europa aconteceu a par do definhamento da virtude e da moralidade. Por que isso aconteceu, professor? Aconteceu porque, tanto, quando a pessoa fala aqui de moralidade, no fundo, a pessoa procurar exercer a solidariedade à custa dos outros. Não? Portanto, eu procurei aqui mostrar que quando surge o estado de bem-estar, esse estado de bem-estar surge como uma tentativa de resposta a um crescendo de ideologias comunistas e socialistas na Europa de Leste. Então, face a isso, muitos governos sociais-democratas, então, na Alemanha, começaram a defender políticas que, no fundo, procuravam beneficiar, entre aspas, as classes mais pobres. Quer dizer, com isso foram comprando essas classes. Portanto, ao comprar essas classes, as pessoas perderam sentido de responsabilidade, de liberdade, de decidir sobre a sua própria vida. Portanto, e a partir desse momento, na base da moral, tem que estar a liberdade. Quer dizer, sem liberdade, não pode haver responsabilidade. Portanto, nesse sentido, é que eu falo no definimento da virtude. Não é? Porque eu às vezes costumo distinguir entre virtude da solidariedade, ou melhor, a solidariedade como virtude e a solidariedade como sentimento. Portanto, a verdadeira solidariedade é a solidariedade como virtude, que é aquela que se exerce à custa própria, com trabalho próprio, com responsabilidade própria, com liberdade própria. A outra é um mero sentimento que eu uso e normalmente que serve para justificar eu tirar dinheiro a uns para dar a outros. Na base do estado de bem-estar estava muito a ideia de tirar aos pobres, tirar aos ricos para dar aos pobres. Mais tarde passou-se a fazer uma outra coisa, que é tirar aos pobres para dar aos ricos. Com o crónico capitalismo, com o tal capitalismo perverso, clientelar e com o socialismo de compadrio. Quer dizer, hoje em dia, eu costumo às vezes dizer que já não se trata de tirar aos ricos para dar aos pobres, nem de tirar aos pobres para dar aos ricos, trata-se de tirar a todos para dar ao Estado, à máquina do Estado. Portanto, onde antes havia um governo, até o século XVI, século XVII, progressivamente o governo passou a ser substituído pelo Estado, por uma máquina. Aliás, o Proudhon costumava dizer que, hoje em dia, quem controla o governo, ou se quiser o Estado, é quem controla a máquina. Portanto, as pessoas, no fundo, procuram espaço para controlar essa máquina. Essa máquina é uma máquina de distribuição e é uma máquina de corrupção também. Portanto, e essa máquina, que é a máquina de redistribuição, mas de corrupção, que é comprar as pessoas para ganhar eleições, para não sei o quê, é uma máquina que mina as tais virtudes humanas, que mina a moral e as virtudes humanas. Daí, tanto, a ênfase que eu ponho entre o crescimento do estado de bem-estar e o minguar das tais virtudes humanas. Professor, qual seria a principal consequência social desse definhamento da virtude e da moralidade? Seria a perda desse sentido de responsabilidade, portanto, também da liberdade? A perda de sentido da responsabilidade, não é? E a perda de liberdade, porque isso tem muito a ver com uma coisa que se chama uma visão utilitarista ou instrumental da sociedade. Essa visão utilitarista leva a que a pessoa, em função de determinado tipo de ganhos materiais, hoje que se calhar são discutíveis, mas que anteriormente se calhar eram mais palpáveis, a pessoa esteja disposta a perder a liberdade em função de algo que é dado, não é? E depois dá-se a instrumentalização por essa máquina das próprias pessoas. Portanto, em vez de ser o Estado ao serviço das pessoas, facilmente se cai no contrário disso, que é as pessoas ao serviço do Estado. As pessoas passam a ser instrumentos do Estado. Professor, o aumento do estado de bem-estar social ao longo do século XX, nesse início do século XXI, esse aumento ele pode ser analisado
à luz do ciclo intervencionista da escola austríaca, ou seja, as falhas do estado de bem-estar social, aquilo que não consegue ser cumprido, acaba sendo usado como justificativa para aumentar ainda mais o estado de bem-estar social? Sim, sim. Quer dizer, acho que sim. Quer dizer, repara, a maior parte das vezes as pessoas pensam que a regulação, quase sempre a pessoa pede regulação para isto, para aquilo. Portanto, agora, por exemplo, a pessoa acha-se que tem turistas a mais. Não tinha turistas, as cidades estavam degradadas, usaram-se políticas, por exemplo, de habitação que levaram à degradação das cidades. Hoje em dia há uma inversão disso, graças ao turismo, e hoje cada vez mais há gente a falar, por exemplo, em regular o turismo, regular isto, regular aquilo, e a maior parte das vezes as pessoas pensam que quando se regula uma coisa, isso é para bem dos consumidores, para bem da população em geral, para bem do cidadão comum. E não se percebem que, em geral, a regulação é feita para servir os grupos instalados. Portanto, ela serve quem está instalado. Portanto, isso normalmente leva a que haja um reforço dos grupos de pressão, da burocracia, do tal aparelho de Estado e, portanto, mais Estado. Pois, quando as coisas correm mais, a pessoa passa a pedir mais regulação. Quer dizer, isso, em grande medida, também se passa porque a pessoa se demite das suas responsabilidades. A pessoa há de ver que, mesmo os pais hoje em dia, que, por exemplo, têm dificuldade em educar os filhos e pedem, por exemplo, muitas vezes que o Estado intervenha aqui e acolá para resolver problemas que antes eram resolvidos por pais, ou pela família, ou pela comunidade, portanto, e por outras instâncias. Só para orientar o nosso ouvinte, essa é uma discussão que está sendo realizada em Portugal nesse momento, né, professor? Ainda mais ali no centro de Lisboa, tem havido uma discussão muito grande a respeito do turismo, né? Isso. Especialmente ali no centro, muitos imóveis estavam abandonados, estavam em estado precário, e com essa revitalização que está sendo realizada a partir do turismo, a partir da procura dos estrangeiros por Portugal, essa discussão está cada vez mais acesa no país, não é isso? Passa-se em várias cidades, em especial em Lisboa e no Porto, não é? Onde isso também se passa com muita clareza. Não é? Quer dizer, uma das coisas estranhas, e mostra também a atitude antiliberal, mesmo do cidadão médio, é que normalmente a pessoa é contra o turista, que é controle de alguém que vem livremente e que paga a vinda aqui. E, ao mesmo tempo que é hostil ao turismo, ao tal excesso de turismo, defende, por exemplo, a vinda de pessoas que pedem asilo político. Portanto, defende a vinda de imigrantes pagos pelo Estado e, ao mesmo tempo que é contra o turismo, algo que é espontâneo, é a favor da vinda de pessoas de outras raças, de outras religiões, etc. Quer dizer, quando isso também é o que se passa com o turismo. A pessoa, então, sendo coerente, devia usar do mesmo critério para os dois lados. Não. Alguém que vem e que paga a sua estadia, que vem dormir em hotéis que é pago, portanto, tem uma hostilidade grande por parte da população. E alguém que quer vir para aqui, quer dizer, subsidiado, pago pelo dinheiro dos contribuintes, então essa gente normalmente é defendida, por exemplo, na imprensa, etc. Não? Como é que você analisa essa contradição, professor? E aí, continuando a discussão sobre responsabilidade, e tem um trecho do artigo do professor, que é um artigo sobre governança e governação, mas que está na primeira parte do livro, não na segunda, que é aquele artigo que o professor tinha citado. O professor fala de um alargamento da irresponsabilidade no seio da vida social. De que forma que isso está relacionado? O que acontece é que cada vez mais as pessoas têm posturas contraditórias. Quer dizer, muita da chamada extrema-esquerda, tipo, por exemplo, Podemos em Espanha, o Bloco de Esquerda aqui, portanto, as pessoas deixaram de defender a classe trabalhadora, as classes exploradas, ditas exploradas, para passar a defender minorias. Portanto, essas minorias podem ser os homossexuais, podem ser os ciganos, podem ser determinado tipo de grupos, por exemplo, muçulmanos ou outros. Portanto, por exemplo, defender posturas feministas. E o mais interessante é que esses grupos, ao mesmo tempo que defendem isso, defendem, por exemplo, também a cultura islâmica, em que a mulher é oprimida. Portanto, a maior parte, esses grupos defendem culturas feministas, defesa da mulher,
e ao mesmo tempo defendem culturas, vamos imaginar os ciganos, ou grupos muçulmanos, em que a mulher é tratada em segunda, ou terceira, em quarta categoria, não é? Como se fosse uma coisa abaixo quase ao nível de certos animais. Portanto, e normalmente a cultura e os mídias europeus lidam bem com este tipo de contradições. Portanto, então a pessoa defende, em nome de minorias várias, defende coisas contraditórias. Portanto, isto também mostra também uma certa desagregação do pensamento ocidental. Não é? Portanto, e muitas vezes também grupos mais liberais, ou até mesmo mais conservadores, são um pouco coerentes com isso. Não é? Portanto, a pessoa às vezes não resiste a apoiar isto e aquilo para parecer que não é, para mostrar que não é conservador, ou que não é reacionário, portanto, para mostrar que também é progressista. Não é? Portanto, o que eu quero dizer com isto é que no mundo ocidental está cheio de contradições deste tipo, não é? Que é a pessoa apoiar uma coisa e o seu contrário. Isto é quase como às vezes dizia no Brasil, que é chique, é bom tipo defender comunismo em sociedades ocidentais. Portanto, se calhar já não é tão bom, portanto, são coisas desse género, não é? Só que elas existem com mais facilidade dentro da própria sociedade, a pessoa defender coisas contraditórias, não é? Professor, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado, eu. Mais uma vez, um abraço, então. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.